Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Chá com Terapia. Boa tarde, Simone linda. Seja bem-vinda a mais um Chá com Terapia aqui. Boa tarde, querida. Vamos lá, daqui a pouquinho aqui, né? Começando a nossa terapia online aqui, toda sexta-feira, no nosso Chá com Terapia, às 17 horas. Trazendo sempre temas, né? Ligados aos nossos problemas diários, aí a gente entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então isso é muito importante, a gente promover esse autoconhecimento, e esse é meu intuito aqui com vocês. Então sejam todas bem-vindas. Andréa. Ai, fiquei de visual novo, tá vendo só? Cabelinho curto, bom mudar um pouco, né? Faz bem pra alma, né? Faz bem, isso é muito importante. Então, bora lá, pegar o nosso caderninho, nossa caneta, né? Boa tarde, Leidinha, seja bem-vinda. Vamos lá, né? Pegar nosso caderno aqui. Tô sabendo que tem gente que já tem um caderno próprio da terapia aqui, do nosso Chá com Terapia. Isso é muito bom, né? Pra gente estar lá pontuando o que tá acontecendo, o que a gente precisa mudar, né? Às vezes sai aí um insight aí do que a gente tem que fazer. Ah, eu adorei esse corte. Que bom, obrigada, obrigada. É bom, né? Muito bom, também adorei. Eu acho que eu não vou deixar mais meu cabelo comprido, não. Vai ficar nesse tamanho aqui, mais prático, né? E a gente tem que ter praticidade aí no nosso dia a dia. Então é isso, e hoje a gente vai estar falando aqui de um tema, né, que é a culpa, né? Será que a culpa está dominando, né, a sua vida? Semana passada, eu tava nesse bate-papo aqui, a minha conexão caiu, infelizmente eu não consegui voltar, né? Então por isso que hoje eu tô trazendo esse tema novamente, como não foi passado semana passada, né? Então vamos lá, vamos aqui falar da culpa. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Dilane. Sejam bem-vindas a mais esse Chá com Terapia aqui. O nosso esquenta para o nosso final de semana, né? Isso é muito importante para a gente descansar, da gente fazer coisas que às vezes durante a semana a gente não consegue, né? Esse contato aqui com a gente, dar uma lidinha aí na nossa live, né? Então isso é muito importante. E trabalhar, né? Quem precisa trabalhar no final de semana também, de boa, mas isso é importante, né? Coloquei uma musiquinha hoje pra gente aqui, né? Pra gente soltar um pouco, que a gente precisa soltar, né? Tomar o nosso chá. Boa tarde, linda. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre a culpa, né? Que é algo que a gente, né? Quem levanta aí a mão, né? Não sente ou já sentiu tanta culpa. Às vezes uma culpa pequena, às vezes uma culpa maior, né? E acaba refletindo em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então isso vai abalando a gente, né? Bom, então o que é essa culpa, né? Por que será que a gente sente tanta culpa, né? A culpa é algo que a gente fez geralmente, né, lá no nosso passado, e a gente acaba, né, a gente acabou falhando em algo, a gente tem essa intenção, né, às vezes tem a intenção e não tem essa compreensão que a gente falhou, passou, mas às vezes a gente não tem esse entendimento e a gente acaba, né, trazendo para o nosso dia a dia, não só, né, naquele aspecto. Geralmente a pessoa que se sente culpada, às vezes, na maioria das vezes, né, sempre em algum aspecto, né. Como eu disse, né, geralmente, né, do passado. Por quê? Às vezes é lá do futuro, né? As pessoas ansiosas, né? Se tem alguma pessoa aí ansiosa, vai entender isso, né? E às vezes, né, se conectar com isso. Por quê? Às vezes é algo que não aconteceu ainda e se você falhar lá na frente, a culpa já está gerando aqui. Olha só a loucura que é isso, né? Por exemplo, né, você vai fazer um vestibular, você vai fazer um concurso, né? E
você fica com medo, né? Porque o medo, a insegurança, a incerteza, tá tudo coligado à dependência emocional, nessa culpa, né? A gente vai falar aqui, né, daqui a pouquinho mais referente a isso, e vocês vão notar que isso tudo está coligado mesmo. Então, o que acontece? Essa pessoa que vai fazer esse vestibular, que vai prestar esse concurso, uma entrevista ali, ela tem medo de falhar, né? De se sentir. Então, a culpa vem, poxa, meus pais, o maridão confiou tanto em mim nesse aspecto, né? E se eu não passar, né? E se acontecer algo e eu não conseguir esse cargo que eu estou pretendendo nesse trabalho? Então, a culpa já vem antes de acontecer, né? Então, ela é do nosso passado, né? A gente, às vezes, não conseguiu perdoar aquilo que aconteceu e, principalmente, do futuro, né? Nessa parte dessa ansiedade aí que acaba acarretando, eu vejo isso, né? Nos meus atendimentos, eu sempre trago, né? Exemplos, né? Do meu dia a dia ali, porque ali, né, é uma escola para mim, né? Faz 10 anos que eu sou terapeuta holística, então eu trabalho muito em relação a isso e a minha vida também, né? Porque ali você tem o antes que vai acontecer, o processo que está acontecendo e o depois, né? Se você não entender essa emoção, esse sentimento, tantos transtornos emocionais, né? Que isso acaba acarretando no nosso dia a dia. Boa tarde, querida Carmen. Seja bem-vinda. Bom, dando continuidade ao que eu estava falando. Então, existe algo, né, que você ainda não vivenciou e a culpa já está presente aqui, né? Então, outro exemplo, às vezes, né, essas pacientes trazem para mim em relação assim, André, eu não consegui separar do meu marido ali, né? Existe já aquela relação, já está terminada, enfim, e ela não consegue terminar porque o marido traiu e ela fica se sentindo culpada se ela termina esse relacionamento, né? E vai prejudicar aquele filho em questão. Mas ele pode se sentir mal, ele vai mal na escola. Então ela só está pensando, né? Eu trago isso para ela, a gente vê o que está acontecendo, né? E ela só está pensando no aqui e agora. Ela não vê que ela estando nesse casamento abusivo, que tem muitas brigas ali em questão, que ela me traz, né? Que isso vai estar trazendo mais conflitos para essa criança futuramente, né? Se hoje o medo dela, a culpa por ela talvez se separar, né? Pedir o divórcio, dessa criança não progredir ali na escola. Então, imagina se isso se acarreta, né, mais tempo ainda nesse relacionamento abusivo, essa criança vai ter transtornos piores. Então, às vezes, você está tão intrinsecamente nesse problema que você não consegue ver o depois, né? Outro exemplo, às vezes você está num relacionamento ali com o seu parceiro e você não consegue colocar limites, né? Não coloca limites porque às vezes existe essa dependência emocional. Você às vezes não consegue dizer um não ali, porque se eu dizer um não, eu não vou, talvez esse marido, esse parceiro, ele vai embora, né? Talvez ele me traia, então eu tenho que engolir isso, né? A gente falou muito isso na live anterior, né? Do terno de Zabó, né? Que às vezes a gente coloca tantas máscaras, né? A gente veste uma roupagem ali para aguentar algo, né? Seja no âmbito amoroso, profissional, e chega uma hora que isso explode, não tem como, né? Tudo tem um limite aqui dentro, né? Então, essa paciente, ela me traz isso, né, em relação a ela não conseguir dizer o não com medo, né? A gente tem que trabalhar essa autoestima, a gente tem que trabalhar essa dependência, porque todo dependente emocional existe um codependente também, né? Então, às vezes, você acaba se adaptando, né, nesse relacionamento abusivo por culpa, por medo, né? Outro exemplo também, acabei de lembrar, que veio a mim agora, é uma paciente, né? Ela tem um filho que tem 30 anos, mora com ela, é um filho que trabalha também, né? E ela veio já com
com uma depressão ali, ela já está tendo crises, enfim, e ela falando que ela não consegue dizer, tipo assim, filho, bora lá, né? O nosso filho, assim, a gente dá do bom, do melhor, a gente dá amor, a gente dá carinho, a gente dá educação, mas chega uma hora, 30 anos e trabalhando, né? Já tem que fazer a sua vida, né? Porque aquele adulto, ele tá uma criança ali escondida, não é verdade, né? Ele tem que ter ali a iniciativa dele. Então, às vezes, ela, né, ela não consegue cortar esse cordão umbilical, né? E ela às vezes pensa, né, quantas mães, né, a gente pensa que está fazendo um bem para aquele filho e a gente está atrasando esse processo, porque nós não somos eternas, né? Então, às vezes, de você estar ali podando aquele filho em questão, você está deixando de que ele viva, de que ele cresça, né? É muito interessante que eu tenho o paciente como a mãe me trazendo esse processo né, dessa culpa em relação que ela não consegue cortar esse cordão umbilical e desse filho também, né? Não nessa mesma família, de outra família que tem mais de 30 anos, né? A mãe, enfim, desencarnou e aí hoje ele não consegue viver, né, sozinho, tá com uma crise aí de pânico, enfim, não consegue sair de casa. Devido a isso, não aprendeu, né, a viver, não aprendeu com as dificuldades. E quantas vezes, né, essa frustração, né, desse jovem também, a gente quer acolher tanto, e na primeira ali, que o mundo é isso, né, a gente se ilude pensando que a gente vai estar ali sempre a todo momento, e não é assim, né, os filhos crescem, né, a gente tem que, né, dar esse empurrãozinho para eles, vão ali, a gente fala o certo, o errado, a gente dá todo, né, a dinâmica ali, né, o alicerce, mas são eles, com a vidinha deles, que vão indo, né, de tudo que eles aprenderam e o que a vida vai. Mas nós, às vezes, erramos, né, podando isso, né, e quando acontece algo, ele se frustra ali na frente, né, e acaba indo para as drogas, acaba indo para a bebida, para o suicídio. Eu tenho pacientes, infelizmente, né, que até antes disso, né, infelizmente, né, tantas coisas acontecem, às vezes, por falta dessa imaturidade. Por isso que eu tô falando para você, que é mãe também, é muito importante a gente estar atenta a isso, né? Porque a gente só pensa, tá vendo o aqui e agora, a gente tem que ver o aqui e agora, mas esses filhos, a gente tem que estar pensando no futuro, né? A longo prazo. Então eu vejo isso na dinâmica do meu dia a dia, né? Eu tô tendo muitos pacientes adolescentes, né? De 12, 13, 14, 15, 17, com problemas assim, sabe? Com as frustrações do dia, porque a gente acaba passando a mão demais na cabeça desses filhos, né? E aí quando a vida, né? Porque a vida tá aí, né? Ela tá aí se mostrando e não é, né, naquele carinho só com a mãe, naquele carinho só com o pai. Eu acho que é muito importante a gente tá falando, né, como é a vida, né? Não só passando a mão, sabe? Por isso que é muito importante a gente dizer os nãos sem sentir a culpa, colocar os limites sem sentir culpa, né? Eu trago aqui para vocês, como eu disse, né? Eu tenho toda essa visão, né, da criança e do adulto ali. Então, por isso que às vezes a gente tá, né, na nossa família, a gente quer o melhor, porque é o que a gente quer para esses filhos é o melhor. E às vezes a gente acaba errando, né? E essa culpa vem no processo ali que você não quer, né? Não vou deixar fazer isso, né? Talvez por medo de alguma coisa e você se sente culpada, né? É muito louco porque às vezes sente culpa por não deixar e por deixar, né? Não deixar e deixar, porque aí né, aquela briga dentro de casa de não permitir que seu filho faça algo, né? E aí acaba tendo a culpa dos dois lados. Então, é muito importante a gente entender. Então, por que será que isso acontece, né? Essa culpa louca aí, qual é o motivo, né? Porque tem pessoas que têm um traço a mais de sentir mais culpa e outras pessoas não. Não sei se é esse, né, o
o que você está sentindo, às vezes o que eu estou falando, você está vivenciando aí no seu dia a dia. Então vamos sentir, se abre para isso, a gente tem que se abrir, abre seu coração, né? Porque às vezes só a gente ouvindo só aquilo, às vezes a gente tem uma armadura aqui, então vamos tirar um pouco as máscaras, né? Quem é você mesma, né? Como você é como mulher, como mãe, como esposa. Tira agora, né? Que a gente está aqui juntas aqui, só eu e você. Isso é muito importante. Não falar assim, não, eu não sou assim. Quantas vezes, né? Por você não se sentir culpada, você se nega. E isso é muito ruim, porque chega uma hora, começa a minha paciente que eu falei, acabei não terminando, né? Ela veio porque ela está com a depressão, que ela não conseguiu, né? Cortar esse cordão com esse filho que tem mais de 30 anos em casa. Então é isso, gente. A gente pensa que a gente vai suportar, né, essa culpa, esse turbilhão de emoções aqui dentro, e chega uma hora que não dá. Isso vai transbordar a nível físico, a nível emocional, né? Então a gente tem que entender, vai chegar uma hora que não tem mais jeito, então não deixa essa hora acontecer, não deixa você ficar de cama, sabe? Com uma depressão, com uma crise de pânico, de ansiedade, sabe? A gente está falando só de transtornos emocionais e às vezes físico mesmo, porque toda doença, né, a nível físico e emocional, eu já falei muito aqui para vocês e vou falar sempre começa a nível emocional, de como eu compreendo essa emoção. Por isso que o meu intuito aqui é de despertar vocês, para vocês verem, né, o que está acontecendo com vocês e dissolver isso, de compreender e dissolver, né? Então, como eu estava falando, né? Por que será, né, que a gente se sente tão culpada disso, né? Sabe, às vezes é no dia a dia mesmo, por pequenas ações, né? Você sente culpada. Às vezes você teve, né? Você é uma pessoa controladora, né? Tem medo de errar, quer ser o centro ali de tudo, você tem que fazer tudo ali, então não tem como, você vai errar uma hora, né? E agora se sentir culpada, eu acho que tudo que a gente põe a intenção, a nossa intenção ali, a gente sempre faz o melhor. Como eu estava dizendo aqui, né? A gente está falando do exemplo de ser mãe. A gente nunca quer errar, né? A gente não quer se sentir culpada. A gente sempre coloca uma boa intenção de amar nossos filhos, mas às vezes a gente erra. Agora só por isso eu vou me sentir culpada? Não, eu errei. E admitir, me perdoar, sabe? E olhar o que eu estou errando aqui para eu não errar novamente. No meu relacionamento é a mesma coisa. Poxa, se o casamento acabou, né? Chego e falo, meu Deus, eu fui a culpada, Andréa. Não, se o casamento termina, não é porque você disse aquele não, foi aquele não que eu disse semana passada, né? Não, esse casamento já acabou há muito tempo. E a culpa é sua, 50%, e a culpa do outro também é o casal. Não é só um, gente, nessa dinâmica toda. É os dois. O casamento acabou. Agora, porque você disse um não, essa paciente me fala que ela se sente culpada, foi por isso. E ela carrega essa culpa. Não, o casamento já acabou. Você às vezes só, né, colocou um pontinho ali que era necessário, porque às vezes você acaba arrastando o relacionamento de anos e anos, aí tem o outro, né? Aquela senhorinha já que tem 70 anos, 70 e poucos anos, e aí descobre que o marido está traindo com uma de 30, 40 anos, né? E fala, me sinto culpada. Olha para trás e vê, gente, perdi 40 anos da minha vida nesse relacionamento, me abdiquei da minha profissão, só cuidei dos meus filhos, e agora ela tem uma baita culpa de quê? De não ter vivido a vida que teria que ter, sabe, feito, né, vivido. A gente está no relacionamento, a gente é mãe, mas a gente tem que ter a nossa essência, né? Nós somos mulheres também, né? Eu sei que tem homens aqui também assistindo as lives e depois fica gravada, então todos nós, não só nós mulheres, né? É que o meu foco maior aqui é falar com vocês, né? Boa tarde todas aí que
que estão chegando. Tânia, Madalena, um beijo aí. Bom, então o que essas pessoas acabam, né, se culpando demais? Então são essas pessoas controladoras mesmo, né? Que eu tenho centro, eu não posso errar. E aí a gente volta, né, novamente para a nossa infância. Nós somos o resultado da nossa infância, né? Não estou aqui julgando, né, pai e mãe de ninguém, tá? Não é isso. Mas a gente compreender, né? Nem nós somos perfeitas. Imagina lá nas gerações, né, dos nossos antepassados. Hoje a gente tem essa abertura, né? A gente tem live, a gente tem livros, a gente tem cursos para a gente se entender, né? Para a gente se libertar um pouco, se abrir para o novo. Eles lá não tinha nada, não tinha o celular, não tinha nada, né? Era tudo muito rígido. Então a gente, né, se você teve uma educação ali que não foi tão boa, né, com seus pais, seus avós, seja quem for, não tá julgando, né? É saber, nós estamos adultas aqui, somos mulheres e homens, né, que estão assistindo também. Então, todos nós temos uma criança aqui interior, nós já falamos disso, né? E essa criança, quando ela não entende, né, ela vai carregar essa culpa. Por que não perdoar, né? Uma criança, ela não entende, então ela não vai, né, se perdoar, mas nós sim, né, nós somos adultas e temos essa criança. Então você pega essa criança, assim, atenda, né, você sabe o que aconteceu no seu passado, com a sua mãe, com o seu pai, com quem te criou, mas coloque aqui, absorva tudo aquilo que foi benéfico e o que não foi, transmuta. Eles fizeram o melhor também para nós, como nós fazemos para os nossos filhos também, né? Não temos a intenção de errar, nunca. O amor sempre fala mais alto, mas erramos e me perdoo por algo que fiz, né? Então a gente tem que perdoar e agrupar, né? Inserir só as coisas boas. Então, com certeza, né? A gente vê, né, meu trabalho, enfim, com a terapia integrativa, a gente tem a mesa radiônica, ela é muito importante nesse processo da gente saber aonde, né, tá a causa daquele problema em questão, a gente vê qual é o chakra, com certeza é o chakra umbilical, né, que tem toda a parte dessa culpa, desse julgamento, às vezes essa paciente em questão tem até aquele chakra, né, que nós já falamos, que nós temos. Estou falando dos 7 chakras do corpo físico, né? Os principais. E um deles é o umbilical, né? Onde a gente tem toda essa parte dessas emoções aqui dentro, né? Do nosso corpo, né? Nós temos nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então a gente tem que olhar para isso tudo, não só para esse corpo, né? Estamos aqui de passagem e a gente tem que entender isso, né? Então, voltando. Esses pais, às vezes, né, talvez aquela criança, né, em questão ali, a gente vê que tem 2, 3 anos de idade e é um pai totalmente autoritário, né, que às vezes derrubou aquela criança, quebrou algo, né, derrubou a caneca, sei eu. Mas é uma criança de 2, 3 anos, é normal, ela não tem uma coordenação motora e naquele momento, né, imagina se tem 2, 3 anos, imagina isso, né, com 4, 5, 6, 7, um pai desse, né, ela já vai se sentir culpada por tudo que ela for fazer. Se ela derrubou algo sem querer, ela não entende, ela não tem coordenação ali, né? Com 2, 3 anos ainda está tendo toda essa formação. Esse pai é que não tem essa interpretação, esse entendimento, né? Às vezes paciência, né? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nessa casa, mas só para eu exemplificar para vocês, é isso. Então essa criança, ela vai crescer, né, nessa família, nessa infância, na adolescência, ela não conseguindo se manifestar, ela não conseguindo dizer o não, ela não conseguindo colocar limites, né? Não é tudo bem, são os pais, mas a gente tem que falar, poxa, né, às vezes
com jeito, com educação, né? Eu não concordo com isso, vamos conversar melhor, se colocar, né, numa relação, porque se eu acabo me submetendo nessa infância, nessa adolescência, por esse pai, né, ou por essa mãe, com essa educação, o que eu vou levar para minha vida adulta? Isso, vou ser uma pessoa que vou permitir tudo. E algo que às vezes um dia eu falo não, a culpa vai ser maior do que tudo. Olha essa paciente se sentindo culpada por ter terminado esse casamento que já tinha terminado há 10 anos atrás, mas ela disse um não, ela já pensa que foi ela que terminou esse casamento e ela tá nessa angústia, enfim, né? E é isso, né? Olha só como é a loucura que é. Então não tem como essa pessoa, né, ser diferente se ela não entender. Ela vai se sentir culpada de tudo. Não pelo, ela entende essa criança, né, que ela vai se transformar numa adulta, numa mulher. Ela entende que ela vai ser amada se ela fizer o que quer, entendeu? Pelas ações dela, não pelo que ela é. Ela é amada pelo que ela faz, não pelo que ela é. E ela aprende isso nessa dinâmica e ela vai o quê? Vai refletir na sua vida adulta. Nesse casamento onde ela permite tudo, nesse casamento que ela não consegue colocar limites no seu filho, né? Na relação com os parentes ali, com interpessoais, com os amigos, no trabalho, ela não consegue. Ela sempre vai se sentir vitimizada, culpada, ela não consegue se colocar. E isso até quando? Como eu disse dessa paciente, né? Até quando chega uma hora que isso vai transbordar. E aí você vai esperar ficar doente numa cama? Não? Então, qual é a solução disso tudo, André? O que eu faço? O que eu faço? O que você faz? O que você faria? Será que você está fazendo? Você tem alguma ideia? Eu nem sei o que vocês estão escrevendo aqui. Peraí, vamos ver. Boa tarde. Oi, Aline, linda. Tudo bom? Bom, gente, depois eu vejo aqui que vocês comentaram. Bom, então o que acontece? Né, como eu faço, né, para me sentir menos culpada? Porque se a gente parar para pensar, a vida a gente tem que viver, não é assim? A vida tem que viver. A gente tem que viver essa vida. E aí vão vir os problemas, né? Vão vir os transtornos. E a culpa, ela vai vir, porque a gente vai errar, né? Se eu não vivo, né? Se eu não faço as minhas coisas, eu tenho a tendência a 50% de acertar e de errar, né? E se eu errar, tudo bem, né? Faz parte desse processo. Então, o que acontece? Às vezes a gente não consegue ver esse todo, né? A gente está de passagem, como eu disse para vocês, nós não somos eternas. Quem acredita em encarnação, não acredita, pensa, enfim, a crença que vocês tiverem, o conceito é o mesmo. Temos essa vida, mas não se prenda a ela. Porque quantas vezes eu vejo isso nos meus atendimentos com tantas pacientes que poderiam ter uma vida plena aí e não conseguem, acaba se adoecendo por trazer todas essas feridas emocionais, esses vazios que são transferidos da nossa infância até o nosso dia a dia. Se eu não conseguir entender, mudar isso, tudo bem? Foi na minha infância, como eu falei para vocês, coloco essa criança aqui do lado e vou para minha vida, tenho entendimento, agradeço. É lógico que isso, gente, não é da noite para o dia. Eu estou ali trabalhando com aquele paciente, ela está vendo em questão o que aconteceu, qual foi a raiz, a causa daquela culpa, daquela depressão, né? Daquele transtorno que ela está tendo naquele momento. Existem vazios emocionais, feridas emocionais que a gente tem que entender. Mas esse processo que nós somos esse somatório desse todo. Então, é entender e sermos adultas. Como eu falei para vocês, uma criança, ela não consegue, vou me perdoar, eu estou fazendo coisa errada. Não, até pode pensar. Mas nós não, essa criança aqui birrenta,
sabe? Agora eu acabei até lembrando de um paciente, né, que veio essa semana, ele estava totalmente transtornado, né, porque o cunhado dele, enfim, faleceu e ele se sentiu culpado, enfim, não vou contar aqui o que veio a fato, né, ter acontecido, mas ele acabou, né, se frustrando com tudo isso e com raiva dessa vida, ele tá super mal, né? É lógico, a gente não quer que ninguém, né, vá embora tão cedo, mas ali era o processo, tinha que ser, a gente tem que entender, né, que a única certeza que nós temos é a morte. Né? Não vamos falar da morte aqui, não é a pauta de hoje, mas é importante a gente entender, né? Por que será que eu tenho tanto medo e compreender que a única certeza que temos é a morte. Então eu tenho que entender, sabe? Não que eu vou estar falando ali, não, olha, você vai morrer, cuidado. Não é isso, gente. Mas eu trabalho ali no paciente para ele viver a vida. Né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então seja pleno, porque vai ser na hora da morte ali, no leito de morte, que você vai tirar suas máscaras e falar: o que eu fiz para mim? Quem sou eu? Tem gente que não sabe quem é ela mesma, o que ela gosta. Então por que vem isso tudo? Esses medos, essas culpas, angústia, ansiedade, depressão, pânico. Eu estou desconectada de mim mesma. A minha fé está onde? Se eu sei que tem algo maior, a sua crença, seja lá qual for, por que tanto medo dessa morte? Estamos de passagem. E quando eu entendo isso dentro do meu coraçãozinho aqui, que eu não vou levar nada, a gente deixa essa vida mais leve. Eu sorrio mais ela para minha vida. Sabe, eu não carrego tanto peso nas minhas costas. Eu amo mais meu filho, eu amo mais meu marido, eu amo mais minha mãe, eu amo mais meu pai. Todos os amigos, é isso que a gente tem que fazer. Agora, se eu tô dura, né? A gente coloca tantas máscaras que a gente fica engessada disso tudo, dessa vida. A minha vida vai ser um saco mesmo. Quantas pacientes chegam, Andréa, tô com vontade de largar tudo, não aguento mais. O porquê disso? Sabe, é muito importante, sabe, eu agradeço todos os dias da minha vida para eu ter toda essa abertura da terapia integrativa na minha vida, porque também estou nesse processo junto com vocês, eu tenho meus medos, eu tenho as minhas culpas, minhas incertezas, mas eu tenho que entender que existe uma mulher adulta aqui, e não só aquela criancinha Andréa, que às vezes chora, às vezes ela quer colo. Mas eu tenho que entender que a vida é feita de desafios, é feita de erros. Quem não erra, levante a mão. Quem não errou, então se perdoa. Esse momento que eu estou trazendo, essa criança aqui do meu lado, que eu agradeci meus pais, essa adulta, ela vai ter que percorrer a vida. E olhar que é o todo, não só aqui. E eu não sou só esse corpo. Eu sou essa luz, eu sou essa alma, eu sou esse espírito. E é isso que eu vou levar. E é isso que cada um de vocês vai levar. Essa luz, esse entendimento, essa compreensão da vida, para ela não ser tão pesada. Então, não queira, no leito de morte, sabe, passar tudo isso que eu estou falando para vocês, ver o significado da vida, que este é o significado da vida. É você se conectar com você, é você se perdoar, e é você seguir em frente apesar dos pesares. Então é isso, gente. Se olhe essa criança, geralmente eu tenho isso, eu tenho meus medos, eu tenho minhas culpas, mas se olhe como adulta, decida traçar novos caminhos, ter coragem. É isso que falta. É isso que eu vejo nos meus atendimentos. E isso vai ser reflexo para os seus filhos, para os seus netos. Então, por isso que, infelizmente, essa geração hoje está muito doente. Quando com uma criança
de 12 anos quer tirar a vida. Como que uma criança de 7, 8 anos está com uma crise de ansiedade, está com uma depressão. E é isso que eu vejo. É isso que eu vejo, infelizmente. Então, por isso que a gente tem que estar atenta a tudo isso, a todas as informações, para não só a gente se curar, se cuidar, se valorizar, mas quem está ali do nosso lado, que vai ser reflexo para outras gerações também. Então tome cuidado, se olhe mais e veja o que você está podando, o que você está deixando de dizer para esse filho, para esse marido, se sentindo, será que essa culpa hoje não vai ser melhor, mais confortável do que vai acontecer lá na frente com esse adolescente, com o seu casamento? Então isso que a gente tem que olhar. Às vezes é a longo prazo e a gente não consegue observar. Então, se olhe mais para vocês. Isso é muito importante. Vamos ver que vocês estão falando alguma coisa aqui. Então é isso, gente, sabe? O importante é vocês amadurecerem, né? A imaturidade, ela acaba acarretando muitos transtornos na nossa vida, né? Então a gente aceitar mais como a vida é, entender, né? Se entender, se soltar e não se culpar tanto. A culpa sempre vai haver, porque a gente vai errar. Se eu não vivo, eu não erro. Se eu não tento, eu não sei se vai dar certo ou errado, né? Aí tem a outra culpa, né? Por que não fiz? Por que não tentei? Por que não coloquei isso em prática? Então a culpa vai acontecer você fazendo ou não. Mas se você fizer, né? Você vai ter ali 50% que pode dar certo. Então, é isso. Espero que vocês estejam, né, aí conseguindo conectar, sabe? É muito importante se fazer aquela autoanálise que eu sempre falo para vocês do seu dia, né? O que será que eu fiz hoje? Foi importante? O que eu deixei de fazer? Porque vai acontecer, nós temos o mesmo padrão, uma coisa ou outra acontece no nosso dia, mas existe aquela rotina, né? Então, o que eu não fiz hoje, vou fazer amanhã para mim não sentir tão culpada. Diga mais eu te amo para quem precise. Dê mais abraços, ajude uma pessoa que está ali precisando às vezes do seu lado. Coloque os seus limites também. Diga não querendo dizer não. Se coloque. Isso é muito importante. Tire as suas máscaras. É difícil você tirar, né? Todas as máscaras de uma vez. Mas vai tirando, entendendo por que você colocou aquela máscara. É muito importante, porque às vezes só o tirar, daqui a pouco ela volta de novo. E quando eu entendo o porquê que eu estou ali me auto-sabotando, eu não vou querer mais essa máscara. Eu vou jogar fora aquilo. Então, isso é muito importante. Você se conectar com você mesma e parar de ter essas culpas, às vezes, né? Com essa ansiedade louca que a gente está vivendo nesse mundo, né? Cheio, né? Nessa velocidade louca. Então, um pé mais no freio. E sabe, tira isso. Acalma seu coração. Veja o que você está fazendo, se você precisa de algo, se você precisa estudar mais, para não se sentir tão culpada lá na frente, tá bom? Isso mesmo, Carmen. Vamos viver um dia de cada vez, é isso que a gente precisa, né? E se conectar com esse dia, não viver por viver, porque às vezes a gente está tão nesse piloto automático aqui, que aí passa uma semana, a gente está na sexta-feira de novo, né? Já estamos daqui a pouco em novembro, dezembro, já foi o ano, já começando daqui a pouco 2023. E o que você fez, né? Eu acho que agora já está na hora da gente começar a fazer uma retrospectiva do nosso ano, né? O que será que você planejou esse ano? Será que você está conseguindo colocar isso em prática? O que será que você está aí procrastinando?
né? Porque tá tudo envolvido, a culpa, com a procrastinação, com os medos, com as inseguranças, tudo isso é um mix de emoção. Então, quando eu entendo algo da minha vida, eu começo a soltar essas amarras, porque é assim, a gente vai dissolvendo aos poucos. É uma ponta aqui, é uma ponta ali. E aí eu vou me identificando e me colocando, trabalhando minha autoestima, trabalhando meu amor próprio, minha segurança. Só assim eu vou conseguir me colocar, me posicionar perante a minha vida. É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se, né, vocês gostarem, eu acho que alguém precisa, né, escutar isso também, às vezes ali no coraçãozinho que tá meio ali se sentindo muito culpada. Compartilhem aí, aviãozinho aí para todas as amigas, os amigos também, né? E uma boa noite para vocês, um excelente final de semana, com muito... Ah, Carmen, esse dia não foi aprender a nadar, a inglês, estou fazendo os dois. Olha que maravilha, Carmen, aqui. Que maravilha, é isso mesmo, colocar em prática, a gente tem que ver, faz esse balanço aí, né, anual, que já tem que estar chegando aí, porque tem mais 2 meses para você colocar em prática aí algo que você não colocou. Então, olha aí nos seus projetos aí, veja, né, o que você queria fazer e você está procrastinando, deixando para outro ano, e aí não pode. Vamos ver o que a gente faz aí para você não se sentir culpada no próximo ano. Tá bom, gente? Uma noite maravilhosa aí para vocês. E quem tá entrando aí, que eu tô vendo que entrou agora, essa live vai ficar gravada, tá? Então veja lá, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Beijo, Aline, beijo, beijo. Um ótimo final de semana aí para vocês. Tchau, gente.